Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. Bom, a gente fala muito aqui sobre gestão do tempo, produtividade, organização, e um termo que eu costumo utilizar muito é a analogia dos pratinhos, né? Então eu costumo dizer muito aqui para vocês, na mentoria, no Instagram como um todo que a verdadeira gestão do tempo é o entendimento da teoria do equilibrar os pratinhos. O que essa teoria quer dizer? Porque vai que você está caindo de paraquedas nesse podcast e nem me conhece direito. Isso quer dizer que na nossa vida nós temos diferentes áreas. E cada uma dessas áreas poderia ser representada por um pratinho. E o grande segredo da gestão do tempo, pensando não só em produtividade, mas em propósito, em qualidade de vida, e em construir uma rotina que faça sentido para a gente, é justamente equilibrar esses pratinhos. É claro que o equilíbrio desses pratinhos, ele não é total, geral, eterno. O que quer dizer que essa gestão e esse equilíbrio, ele muda com o passar do tempo. E às vezes, de dia para dia, de uma semana para outra. E o grande segredo é entender isso e fazer com que nenhum pratinho caia no chão e quebre, ou seja, que nenhuma área da sua vida desande totalmente, mas entendendo que em determinados momentos uma área vai rodar melhor do que a outra. E esse é o verdadeiro equilíbrio, é o equilíbrio que eu prego, é o equilíbrio que eu acredito. Então, tem momentos que a sua vida profissional exige mais de você, e você faz um acordo com as pessoas da sua vida pessoal e para que elas entendam isso. Assim como existem momentos em que às vezes você não vai expandir tanto o seu escritório, não vai crescer tanto a sua empresa, porque na sua vida pessoal tem coisas que estão acontecendo e que vão exigir mais de você. Ano passado, por exemplo, eu dividi isso muito com vocês. Até o meio de outubro, eu me dediquei muito às minhas empresas, aos meus projetos profissionais, porque eu ia casar no começo de novembro, então tinha casamento, tinha lua de mel, e eu realmente queria aproveitar esses momentos. Então, até o meio de outubro, eu foquei muito na minha vida profissional, sabendo que ela ia rodar um pouco mais baixa a partir de novembro. E foi ótimo, deu tudo certo. No meio de dezembro já estávamos de volta. Tive até um dezembro mais atípico, por assim dizer, né? Porque não desacelerei tanto, porque eu já tinha desacelerado antes e deu tudo certo. Mas por que que eu tô falando com vocês sobre isso hoje? Porque, gente, eu estava escutando outro dia uma entrevista com a Mônica Martelli. Eu não me lembro onde foi essa entrevista. Apareceu para mim, na verdade, no Instagram, e aí eu fui atrás do perfil, assisti, mas não me recordo. Mas era com a Mônica Martelli. E ela usou uma expressão que eu amei. Eu amei muito mais do que a teoria dos pratinhos, meninas. E eu falei assim: eu preciso dividir isso. Ela chamava de o lado prejudicado. E por que que eu gostei tanto? Porque na teoria dos pratinhos, por mais que a gente fale que tem hora que uma área roda melhor e outra hora que essa mesma área roda pior, o lado prejudicado eu achei fenomenal e ela é muito engraçada, né? Então, acho que faz sentido. E por que que eu achei muito genial? Porque eu acho que expressa de uma maneira muito mais crua e verdadeira do que a teoria dos pratinhos. E estou pensando seriamente em começar a utilizar essa expressão. O que que é o lado prejudicado? É a mesma coisa da teoria dos pratinhos, só que de um jeito muito mais cru, muito mais verdadeiro, muito mais intenso. Porque quando eu digo que até outubro a carreira rodou melhor, os negócios rodaram melhores, mas depois, no mês de novembro, eles rodaram mais embaixo, quer dizer que esse lado foi prejudicado. E tá tudo bem, porque sempre vai ter um lado prejudicado. Na entrevista, ela até fala que tem final de semana, por exemplo, que ela olha pro namorado dela e fala: eu vou ter que trabalhar, então, ó, você vai ser prejudicado esse final de semana. Em detrimento da outra área que não será prejudicada, que terá justamente vantagem, atenção, benefícios. E, novamente, eu gostei muito dessa expressão porque me parece que ela traz um conhecimento mais profundo, um aceitamento, uma aceitação mais real da situação. E até mesmo uma humildade. Faz sentido? Se você estiver aqui escutando esse podcast, estiver até aqui, você me fala se isso faz sentido para você. Me parece que é realmente ser humilde.
E entender que você prejudica algumas áreas da sua vida, às vezes, em detrimento das outras. E que assim como com a teoria dos pratinhos estava tudo bem, a mudança de nomenclatura não faz com que fique errado. Faz, novamente, como eu já disse, com que fique muito mais realista. E aí é isso que eu quero trazer para vocês. A gente já refletiu muito sobre gestão do tempo, eu sei, mas pela minha experiência é algo que sempre pode ser melhorado e sempre está dando problema na vida de todas nós, porque é difícil, porque as rotinas mudam, porque as prioridades se transformam, então a gente está sempre se redescobrindo dentro dessa gestão do tempo. Mas o convite que eu quero deixar para você é: aceite o lado prejudicado. E aceite que às vezes tem um lado que está muito ruim mesmo. Porque, como eu disse, que a teoria dos pratinhos só está rodando mais embaixo, né? Eu acho que tem um eufemismo na expressão que eu utilizava. Agora, o lado prejudicado é cruel, é cru, eu amei. Então, novamente, aceite que talvez hoje na sua vida tenha um lado prejudicado, tenha uma atividade prejudicada, tenha algo que não está bom. É claro que, obviamente, não vou só deixar vocês com o problema, porque normalmente, quando eu faço uma reflexão, eu também trago uma solução quando eu levanto um problema. E a solução que eu traria aqui para vocês é justamente a lógica de que não tem problema você prejudicar um lado, desde que isso seja momentâneo, desde que isso faça parte de um plano, desde que você tenha uma estratégia para sair disso, desde que você tenha mecanismos para não deixar também que esse prejuízo traga consequências muito negativas e contínuas. Então, de repente, existe um momento da sua vida pessoal que exige de você, por exemplo, estou com mentoradas nesse momento que são mães, e existe um prejuízo, gente. Você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo da mesma forma. Por isso, inclusive, que o momento que eu mais gosto de trabalhar com mães é na gravidez, tá? Normalmente a gente trabalha na gravidez e depois de 30, 40 dias, às vezes 60 dias do parto. Mas o antes é para quê? Justamente para se preparar para esse prejuízo, para organizar esse prejuízo que vai ter em algum nível. É claro, quanto mais a gente se planeja, menor o prejuízo, menos tempo o pratinho roda embaixo. Mas existe um prejuízo e negar ele não vai evitar, né? Negar ele é justamente se negar a possibilidade de se preparar, de se planejar, de se organizar. Dito isso, o que você está precisando aceitar hoje que está prejudicado? E o que você precisa fazer para que esse prejuízo seja eliminado ou diminuído? A vida é feita de ciclos. A gente precisa abraçar cada um desses ciclos. Eu acredito muito que todos eles, tanto os pessoais quanto os profissionais, além deles fazerem parte de quem nós somos, eles são imprescindíveis para a nossa evolução e o nosso aprimoramento. Mas, como eu sempre digo, um planejamento fica mais fácil. Um planejamento fica melhor, fica mais leve, as dificuldades são menores, são menos intensas, e a gente consegue se adaptar ou se readaptar de uma maneira muito mais fácil. Então, para você que está escutando esse podcast de hoje, eu não sei o que na sua vida está prejudicado, mas eu espero que o que quer que seja, você esteja se planejando para se reorganizar e continuar construindo uma vida, uma carreira com leveza. Porque a leveza, ela não é a inimiga da produtividade. Assim como você não precisa abrir mão de uma vida com propósito para ter reconhecimento e retorno profissional. Quando você tem planejamento, quando você tem autoconhecimento, naturalmente todas essas coisas andam juntas. Ainda que algumas áreas, algumas vezes, sejam prejudicadas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês gostaram, vocês já sabem, me deixem saber. Além de comentar aqui embaixo, compartilhe também com as suas amigas, porque se tem uma coisa que mulher tem e sente é culpa pelos prejuízos que às vezes ela tem na vida dela. Então, não deixe sua amiga sofrer à toa. Envie esse podcast para ela e ajuda ela a entender a teoria dos pratinhos e também do lado prejudicado. Pessoal, muito obrigada pela confiança. A gente se vê no nosso próximo podcast, aqui onde os planos começam.